Iniciando aqui mais um vídeo no canal TED Talk, agora para falarmos de um assunto que foi novamente tocado, né, por um protestante famoso, para ser mais exato, batista, não é, muito conhecido no YouTube, o Iago Martins, sobre a Eucaristia e se Cristo está verdadeiramente ou não nela, não é mesmo? Ou sobre a necessidade, etc. Então, para iniciarmos, poderia se apresentar como de costume, Thiago, por favor? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com o Semag. E, enfim, é isso aí. Quem quiser ir, me siga no Twitter e tal. E é isso aí. Perfeito. Então, primeiro, né, precisamos iniciar propriamente. Afinal, qual foi o argumento utilizado por Iago Martins? O Iago Martins, ele apresentou. Ele usou três argumentos, né, no total, todos baseados em 1 Coríntios 10, né, no contexto da epístola no geral. O primeiro argumento foi que 1 Coríntios 10, 17, Paulo faz uma analogia similar ao "Este é o meu corpo", certo? Porque ele diz que nós somos um pão, né? Então, como teria uma certa similaridade com a analogia "Este é o meu corpo", então isso seria uma evidência que a gente não tem que interpretar o "Este é o meu corpo", "Este é o meu sangue" de forma literal. Ele também ele pega a analogia que Paulo faz no texto entre a Eucaristia do Novo Testamento com o que os israelitas faziam no Antigo Testamento, e como ele fala que não tem a presença real no culto dos israelitas antigos, e Paulo faz uma analogia, ele aponta uma similaridade entre as duas formas de culto. é, então aí a gente tem um elemento que vai nos compelir a acreditar que, da mesma forma que ele não estava substancialmente presente no culto do Antigo Testamento, então ele não está presente no culto do Novo Testamento. E o terceiro argumento utilizado pelo Iago Martins é que supostamente Paulo não invoca esse ponto da presença substancial de Cristo na Eucaristia, e isso seria um argumento matador para o ponto que ele está fazendo na carta, certo? Que qual o ponto que ele está fazendo na carta? O ponto é que você não pode participar ao mesmo tempo naquela parte da carta, que você não pode participar ao mesmo tempo da, da missa católica, né, que era realizada naquela época, e dos cultos pagãos, certo? Então, se ele invocasse a presença real de Cristo na missa católica e na superioridade dela, seria um argumento matador. Mas supostamente Paulo não faz isso, né? Então, o que eu quero fazer aqui, né, que eu chamei o Samag para fazer isso daqui, seria fazer três coisas, né, dividir em três partes o que eu vou falar aqui. Primeiro que eu vou explicitar exatamente o que é a doutrina católica. Depois eu vou apresentar dois argumentos que provam indubitavelmente a presença real, e depois eu vou refutar esses três argumentos dele, né? Que são três argumentos probabilísticos, diga-se de passagem, não são argumentos definitivos, né? Ainda que a gente assumisse que tudo que ele fala é real, né, não seria incoerente que de fato as palavras fossem em sentido literal, que aquilo fosse de fato substancialmente o corpo dele, né? Diga aí, Samari. Não, como de costume do Iago Martins e de outros teólogos modernos protestantes, né? Que tentam fazer parecer com que, veja bem, não é? Olha, tem uma probabilidade, assim, uma Sim, sim. chance. Nunca negam por completo e nem confirmam totalmente. É sempre que Sim, tem os argumentos deles foram argumentos probabilísticos, não foram argumentos definitivos. baseados na ausência, Hum, né, de algo para tentar negar completamente. Sim, enfim. Definindo aqui exatamente o que seria. Ele chama de. Ele usa o termo presença física, né? Ele fala de presença física. Mas isso não é um termo mais adequado, né? Não é a terminologia mais adequada a se utilizar para o que ele está tentando apresentar, certo? O termo mais correto para ser utilizado aí seria presença substancial,
certo? Vou explicar exatamente qual seria a diferença. É, a forma que os escolásticos viriam a explicar a teologia eucarística seria utilizando a distinção aristotélica entre substância e acidentes, certo? Substância é o que é, e os acidentes é como está, como é manifestado, né? Os acidentes é o que existe apenas inerente em um sujeito, certo? Por exemplo, verde é um acidente na grama, porque não existem verdes por aí, certo? Existem verdes apenas na grama, no líquido de uma tinta, numa parede, numa latinha, por exemplo, de refrigerante, mas não existem verdes subsistentes, por assim dizer. Mas existem gramas, né, que existem separadas de outras substâncias. Então, grama seria uma substância, verde seria um acidente, certo? E segundo Aristóteles, existem 9 acidentes presentes numa... existem nove acidentes no total. Que seriam eles qualidade, quantidade, relação, lugar, posição, tempo, posse, ação e paixão, né? Mas, enfim, você pode discordar se são todos os acidentes presentes no que existem, ou também pode... Você pode discordar, pode concordar, é irrelevante. O que importa é que essa distinção entre substância e acidentes é a forma que a gente vai explicar a transubstanciação. E o que os escolásticos eles vão dizer é que depois das palavras de consagração, a substância do pão muda. Quer dizer, o que é muda. Aquilo cessa de ser pão e se torna o corpo de Cristo. No entanto, os acidentes permanecem. Né? A qualidade, a quantidade, a relação, o lugar, a posição, o tempo, a posse, a ação e paixão, todos esses vão permanecer. Quer dizer, ainda vai ter a aparência de um pão, vai ter gosto de pão, vai ter textura de pão, ele vai reagir quimicamente como um pão, enfim. Mas o que é o corpo de Cristo, certo? Isso é um mistério, isso não pode ser apreendido pela razão. Né? Para quem tiver alguma dúvida sobre como filosoficamente se explica e como filosoficamente resolve os problemas de como a substanciação pode ocorrer, basta checar a Suma contra Gentios, livro 4, né, São Tomás de Aquino discorre em detalhes sobre como filosoficamente se explica a transubstanciação. Né? E agora a gente fala que Cristo, portanto, está presente substancialmente na Eucaristia, certo? Presença física, isso daí até pode ser considerado correto, né? Mas não é o termo mais adequado, porque na maioria das vezes quando se utiliza o termo presença física, né, vem à mente normalmente o que ele está presente também nos acidentes, coisa que ele não está. Ele está presente apenas na substância, substancialmente, certo? E isso também pode levar, por exemplo, ao erro do Nicodemos, né? Porque o Nicodemos ele fala que a gente acredita que ele está presente em nervo, cabelo, unha, né? Tipo, não, cabelos são em cor de pele, essas coisas assim. Não, porque esses daí são acidentes, certo? Não, ele está presente em substância, certo? Tanto na sua natureza humana quanto na natureza divina dele. Estão presentes na Eucaristia. Se me permite, né? Por exemplo, os acidentes da matéria no próprio sacramento da Eucaristia pode ser, uma é menor, outra é maior. Sim, exatamente. Pode ser um pão grande, um pão pequeno, qualquer, desde que seja pão de trigo, né? Essa é a Sim, sim, forma que foi definida a mas matéria do por sacramento. isso que utilizar físico não é nem errôneo, é grosseiro mesmo. Sim, o termo correto para utilizar seria ter presença substancial, né? E, enfim, o, eu vou apresentar aqui os dois argumentos que eu falei que eu ia apresentar. Né? O primeiro argumento é com relação às evidências históricas e patrísticas de que, de fato, essa era a crença apostólica, certo? Essa foi a crença transmitida dos apóstolos para os primeiros cristãos, né? É, por exemplo, Paulo, quando ele fala se não me engano foi uma carta a Timóteo ou a Tito, ele fala mantenha o bom depósito, certo? Então, o que foi transmitido pelos apóstolos às comunidades vai ser guardado por essas comunidades depois vai se concretizar, vai se materializar nos escritos dos primeiros cristãos, escritos patrísticos, né? Inácio de Antioquia, por exemplo, que veio próximo do ano 100, ele foi um discípulo direto de São João,
né? Ele conheceu São João, ele aprendeu com ele, estudou junto com ele, né? E ele foi martirizado, e antes dele ser martirizado, ele escreveu algumas cartas para diversas igrejas, certo? E uma das cartas que ele escreveu foi aos esmirniotas, não é? Lembrando que ele foi um discípulo direto de São João. Tudo que ele aprendeu de São João. Muito provavelmente, ele não tinha acesso aos evangelhos, certo? Ele aprendeu tudo apenas oralmente de São João. E na carta aos esmirniotas, né, que Santo Inácio vai escrever, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai, sob o contexto, né? Ele vai falar que nós devemos fugir do pecado e dos hereges. No caso, ele está se referindo aos docetistas, que negavam que Cristo tinha um corpo real, carnal, físico, né? E o que ele vai falar na carta aos Esmeraldas? Afastam-se também da Eucaristia e da oração, os Esmeraldas no caso, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, certo? Então eles não confessam que a Eucaristia é a carne de Jesus Cristo igual aos protestantes. Santo Inácio está exatamente defendendo a doutrina católica. E daí para frente, essa é uma crença unânime nos pais da igreja, certo? Por exemplo, São Justino de Roma, que teve contato com Santo Irineu foi discípulo de São Justino de Roma e, enfim, ele viveu do ano 100 ao ano 165, época próxima aos apóstolos ainda. Ele, na sua primeira apologia, certo, que foi enviado ao imperador romano, ele vai descrever no que é que os cristãos criam, certo? E ele não vai usar a linguagem metafórica e simbólica para explicar a crença cristã, porque os cristãos já eram muito caluniados, eles eram acusados de canibalismo e é, sodomia nos cultos deles pelos pagãos. Então ele vai explicar literalmente o que é que exatamente que acontece nos cultos cristãos da época, né, que eram as missas católicas, por mais que os protestantes não queiram admitir. E o que São Justino de Roma vai escrever na Primeira Apologia 66, 1 a 3? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração e vive conforme o que Cristo nos ensinou. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne pela força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus Cristo encarnado. Foi isso que os apóstolos, nas memórias deles escritas, que se chamam Evangelhos, nos transmitiram, e assim foi mandado a eles quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: Fazei isto em memória de mim, este é o meu corpo. Certo? Então, exatamente o que ele está explicando sobre a crença dos cristãos para o imperador romano é que os cristãos acreditam que aquele pão e aquele vinho são, de fato, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, certo? E isso vai prosseguir, por exemplo, com Santo Irineu de Leão, que foi aluno de São Policarpo, que foi aluno de São João, igual era Santo Inácio de Antioquia. Santo Irineu ele vai dizer o seguinte: como, abre aspas, como poderão ter certeza de que o pão sobre o qual foram dadas graças é o corpo do Senhor e a taça de vinho o seu sangue, se não o reconhecem como filho do Criador do mundo? Como ainda podem afirmar que a carne se corrompe e não pode participar da vida quando ela se alimenta do corpo e do sangue do Senhor? Certo? Esse é exatamente o argumento que ele está utilizando. Você pode participar da vida eterna justamente porque você se alimenta da carne e do sangue de Jesus Cristo. E se aquilo lá é, na verdade, um simples pão comum, certo? E não substancialmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o argumento dele perde toda a força. Porque se aquilo é um pão comum, como é que aquilo vai transmitir a imortalidade e a vida eterna para quem come ele? Né? E prossegue ele. E ele continua, abre aspas, quanto a nós, nossa maneira de pensar está de acordo com a Eucaristia e a Eucaristia confirma a nossa doutrina, pois lhe oferecemos o que já é seu, assim como o pão que vem da terra ao receber a inovação de Deus já não é pão comum, mas a Eucaristia. Então aquilo ali cessa de ser pão, certo? Exatamente a doutrina da transubstanciação. A sua substância deixa de ser pão e se torna justamente o corpo de Cristo. Aí continua. Feita de dois elementos, o terreno e o celeste, do mesmo modo os nossos corpos, por receberem a Eucaristia, já não são corruptíveis,
por terem a esperança da ressurreição. Então, é exatamente o que a doutrina católica. Os acidentes ainda permanecem do pão de trigo, certo? Do elemento terrestre, terreno, e do elemento celeste, porque a substância é o corpo de Cristo. Né? Santo Irineu ele vai ter outras passagens que ele vai falar a mesma coisa, certo? É um argumento bastante recorrente que ele utiliza. No livro 5, né, por exemplo, ele vai falar que depois das palavras, o pão cessa de ser pão e se torna o corpo de Cristo. Tertuliano, que viveu do ano 155 a 250, vai seguir pela mesma linha, na oração 19.1, na ressurreição dos mortos 8.3. São Cipriano de Cartago, né, que foi um grande pai da igreja, que viveu dos anos 200 a 258, também vai seguir pela mesma linha. Ele vai falar, ele, abre aspas, ele mesmo nos adverte, a menos que você coma carne do Filho do Homem e beba o seu sangue, você não terá vida em você. Por isso pedimos que o pão, que é Cristo, seja dado diariamente a nós, porque nós que habitamos e vivemos em Cristo não nos retiremos da sua santificação e do seu corpo. Ele diz isso na a oração do Senhor. E São Cirilo de Jerusalém também vai falar a mesma coisa, né, nas suas catequeses mistagógicas, que é um texto bastante literal, porque é justamente uma introdução ao cristianismo para os conversos, né, e para os jovens cristãos, né, enfim. Ele diz o seguinte, abre aspas, pois assim como o pão e o vinho da Eucaristia antes da santa invocação da adorável Trindade eram simples pão e vinho, depois da invocação, o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Está nas catequeses mistagógicas 19. E o Iago Martins ele vai falar uma coisa bastante interessante, né? Ele vai falar, bem, e quando Cristo realizou a missa, a ceia, a última ceia, o que ele criou ali, o pão e o vinho que foram consagrados, se tornaram o corpo e o sangue verdadeiro dele, né? Sendo que ele ainda estava vivo, o corpo dele estava lá, o sangue dele ainda estava lá, aquilo ali também vai ser o corpo de Cristo, aquele ali vai ser uma extensão do corpo dele. Bem, essa é exatamente a crença dos primeiros cristãos. Né? São Afrates vai dizer o seguinte, abre aspas, ele comeu do seu próprio corpo e bebeu do seu próprio sangue enquanto ponderava sobre os mortos. Com as próprias mãos o Senhor apresentou seu próprio corpo para ser comido e antes de ser crucificado deu seu sangue como bebida. Santo Agostinho, né, que os batistas adoram citar Santo Agostinho como que se ele fosse um calvinista primitivo, sendo que ele não era, né, ele era católico. Santo Agostinho diz o seguinte, abre aspas, Cristo foi carregado em suas próprias mãos quando, referindo-se ao seu próprio corpo, ele disse, este é o meu corpo, pois ele carregava aquele corpo nas mãos. Né? Santo Irineu, né, novamente, vai dizer o seguinte, Cristo declarou que o cálice, uma parte da criação, é o seu próprio sangue, do qual ele faz nosso sangue fluir. E o pão, parte da criação, ele estabeleceu como seu próprio corpo, a partir do qual ele aumenta nossos corpos. E Santo Efrem também vai dizer o mesmo, abre aspas, ele o abençoou, assinou e santificou, declarando que era seu próprio sangue que estava prestes a ser derramado. Cristo ordenou que eles bebessem e explicou-lhes que o copo que estavam bebendo era o seu próprio sangue. Ele disse nas suas homilias. Então, é exatamente o que o Iago Martins acredita. Os primeiros cristãos acreditavam no oposto. Eu poderia continuar aqui infinitamente, né? Poderia citar São João Crisóstomo, Santo Atanásio, os três Capadócios, São Cirilo de Alexandria, Santo Ambrósio, etc. Enfim, essa é uma das formas que a gente tem certeza de que a Eucaristia é substancialmente o corpo de Jesus Cristo e o sangue dele, né? Por causa que os primeiros cristãos que receberam a fé dos apóstolos acreditavam exatamente nisso. Né? O segundo argumento é de João 6, que é um texto bastante utilizado para isso. Né? 6:51 a 58, eu vou ler aqui, abre aspas. Jesus Cristo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então os judeus interpretaram que ele disse literalmente, certo? Igual Santo Agostinho vai afirmar no seu tratado nono do Evangelho de João, certo? E prossegue aí o texto de João, abre aspas. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
Assim como o Pai me enviou vive, eu vivo pelo Pai. O Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comerá minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Certo? Aqui dá para aduzir dois comentários. Primeiro, que é exatamente a força do argumento dele está no fato de que o pão é de fato, substancialmente, o corpo de Cristo, certo? Porque se não fosse, a diferença entre o pão da missa e o pão do maná que caiu do céu não seria nenhuma. Na verdade, o maná seria até mais elevado, porque o maná caiu do céu e o pão não caiu do céu, né? Se fosse um pão comum, né? Então, aí tá a força do argumento dele, né? De Santo Irineu. E o segundo ponto é que no versículo 54, depois que os judeus passam a duvidar, falar, como ele vai dar a carne e o sangue para nós comermos, Jesus ele troca o verbo grego que ele está utilizando. Antes ele estava usando o verbo fago, certo? Que quer dizer alimentar-se, né? Engolir, enfim. E depois ele troca para trogo, que é um verbo bem mais gráfico. Ele tem a implicação mais ou menos como mastigar e engolir, sabe? Tem um significado mais gráfico. Ele é utilizado, por exemplo, com esse mesmo significado literal em Mateus 24:38 e João 13:18, né? E depois disso, para confirmar que ele estava falando literalmente, João, a gente lê no versículo 6:60, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram, isso é muito duro, quem o pode admitir? Aí Jesus confirma o seu ensino, que de fato tem que comer a carne dele, beber o sangue dele, e no versículo 66 a gente lê, desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele, certo? Então, ouvindo isso, eles acharam que era muito dura a doutrina que estava sendo explicada, e por isso decidiram se retirar. Então, não faria sentido nenhum se ele estivesse falando literalmente, metaforicamente. Essa passagem só faz sentido se a gente entender de fato que devemos nos alimentar literalmente, substancialmente, da carne e do sangue dele, né? Agora, com relação aos três argumentos que ele utilizou, né, o primeiro argumento foi de 1 Coríntios 10:17, que ele diz que tem uma analogia similar ao este é o meu corpo, né? Ele pega uma tradução onde está escrito, pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Então ele vai falar aqui, como aqui está falando, nós somos um só pão, da mesma forma que quando Cristo fala, eu sou um pão, isso daí é a mesma analogia, logo não tem motivo para interpretar um literalmente e o outro não, né? Só que na verdade existiam duas formas de se traduzir esse texto. O primeiro é esse, que é, por exemplo, João Ferreira de Almeida traz. A segunda forma de traduzir esse texto é conforme traz a Bíblia King James, né? Que diz o seguinte: uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Né? Isso daqui não fala que nós somos um pão, fala que há um único pão, do qual nós comungamos, e nós formamos um só corpo, certo? É uma tradução diferente. Só que por que o Iago Martins não utiliza essa tradução? Porque essa tradução refuta ele, na verdade. Porque como nós podemos comungar do mesmo pão se são utilizados pães diferentes e substâncias de essências diferentes em diferentes celebrações, né? Segundo a visão dele, isso é um pão somente, não o verdadeiro corpo de Cristo. Mas na doutrina católica, esse texto é facilmente explicado. Porque nós comungamos do mesmo pão, porque todo pão é o único corpo de Cristo. É o único corpo de Cristo que existe só um, certo? Então ele vai usar a segunda tradução, que vai falar nós somos um pão. Né? Então não é certeza absoluta que São Paulo disse nós somos um único pão. Né? Não é certeza absoluta, é apenas uma probabilidade. Então o argumento dele já perde a força aí. Mas mesmo se ele estiver falando nós somos um só pão, a única coisa que Paulo está falando, ele está misturando as duas analogias, né? De Cristo é o pão que desceu do céu, com a analogia de que a igreja é o corpo místico de Cristo, certo? Se a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o pão vivo que desceu dos céus, então nós somos esse pão, nós formamos o corpo místico de Cristo. Não significa, não tem nada a ver, não significa que a presença substancial na Eucaristia tem que sair prejudicada por causa dessa frase. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi um argumento bem fraco, inclusive. E, enfim, agora passando para o segundo argumento, né? Ele fala que em Israel comia-se, ele vai pegar o que Paulo vai utilizar essa mesma analogia,
onde é comida os sacrifícios, né, depois dos cultos praticados pelos israelitas. E a presença de Cristo não era substancial no Antigo Testamento, logo nós temos uma evidência que nós também não devemos interpretar literalmente, né, que Cristo está presente substancialmente no culto do Novo. Né? Isso é um absurdo. Primeiro porque o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela é superior à Antiga. Os sacramentos da Nova Aliança são superiores ao da Antiga, como, por exemplo, o batismo é superior à circuncisão da carne, certo? Por causa que o batismo regenera, enfim, quem quiser ver isso, dá uma olhada no podcast sobre sola fide que eu fiz com o Semag. Então, os sacramentos da Nova Aliança superam os da Antiga. Então, não teria contradição nenhuma se ele estivesse substancialmente presente no da Nova Aliança e não estivesse substancialmente presente no sacramento da Antiga Aliança. Agora, na verdade, essa analogia é uma evidência a favor da presença real e não contrária. Porque se a gente vê, por exemplo, na Pesach judaica, quando os judeus eles sacrificavam o cordeiro, né, eles comiam a sua carne depois de sacrificar o cordeiro, certo? E se isso era uma prefiguração da missa, né, dos cultos cristãos realizados no Novo Testamento, na Nova Aliança, se isso era uma prefiguração, presume-se que também, depois do sacrifício do cordeiro, iria comer-se a verdadeira carne do cordeiro, igual fazia-se no Antigo Testamento. Né? Então, na verdade, esse fato da comparação de Paulo da Eucaristia do Novo Testamento com os sacrifícios do Antigo Testamento milita contra a interpretação de Iago Martins e não a favor. Né? E o terceiro argumento que ele usa é que o Paulo não utiliza o argumento da presença real, que seria um argumento matador para a questão que ele estava falando. Isso simplesmente não é verdade. Mesmo se Paulo não tivesse utilizado, isso não significa nada, certo? Esse argumento do silêncio é uma falácia, todo mundo sabe disso. Mas mesmo se ele não tivesse invocado essa imagem da presença real, ainda assim não seria um argumento para ele, né? Porque argumento do silêncio é uma falácia. Mas Paulo realmente não invoca a imagem da presença real? Isso não é verdade. Ele invoca sim. Em 1 Coríntios 10,16, que é justamente o versículo anterior ao qual ele está discutindo, Paulo diz o seguinte: o cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Bem, segundo os protestantes, não é. Né? Então, na verdade, Paulo está invocando realmente a imagem da sua presença real. E confirmando isso, ele diz no capítulo 11 o seguinte: está na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis esse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, realmente, Paulo está, na verdade, de fato, invocando a presença real na sua argumentação contra a participação dos cultos pagãos, juntamente com a participação dos cultos cristãos. Então, aí, observando isso, o argumento do Iago perde toda a força dele, porque, na verdade, o Paulo invoca, sim, esse é um argumento utilizado por Paulo. Né? Esse é um texto que prova a presença real de Cristo, de fato. Enfim, é isso. Olha, nada mais a acrescentar, não é mesmo? Afinal, assim como todo protestante moderno, eles tentam pegar e criar algo alienígena através da retórica para convencer que todos os cristãos primitivos estavam errados, mas eles, com os seus rituais escabrosos, né, a sua ceia com o suco del Valle, estão certos e 2000 anos de tradição estão errados, não é mesmo? E sem oferecer nenhum argumento concreto, é sempre, como você bem disse, probabilidade. Porque você vê que não afirmou com, com firmeza, então a gente não pode dizer isso e aquilo, etc. É um argumento incrivelmente fraco
É isso.